Este é o vídeo 2, parte 2 de 4 da subsérie O Hábito Secreto para Seres Imbatível e Venceres a Preguiça, que se encontra na playlist aqui do canal Cuidar da Energia e Levar a Vida. Certamente assistiu ao vídeo anterior. É provável que reconheça que procrastina, que sinta a dor e que tenha lutado contra a preguiça. Mas o problema central e que vamos resolver é identificar o que lhe faz procrastinar ou o que gera a preguiça. Se este vídeo o ajudar a vencer a preguiça, deixa o seu like agora para que mais pessoas o descubram. E agora pergunta-me, mas como identificar o que me leva a procrastinar? Como descubro os meus maus hábitos? No vídeo anterior falámos sobre preguiça e procrastinação. Lembre-se, a preguiça é a falta de energia ou motivação. A procrastinação, o nosso foco aqui, não é a má gestão do tempo como muitas pessoas assim pensam, mas sim a má gestão das emoções. Adiar uma tarefa para evitar o desconforto emocional devido à ansiedade, tédio, frustração que ela nos causa. E é este conforto que é o gatilho. E é aqui que nós vamos atacar. Importante aqui ressaltar, se a sua falta de energia for extrema, procure ajuda. Mas, para a maioria, a procrastinação é um ciclo de autossabotagem emocional que podemos resolver. Os maus hábitos, de maneira geral, estão ligados ao chamado ciclo do hábito, que consiste em gatilho ou deixa, rotina, recompensa, que vamos ver isto melhor mais à frente. Embora os gatilhos sejam muito pessoais e dependam do contexto, lugar, hora, pessoas, etc., os gatilhos mais comuns que levam a maus hábitos tendem a cair numa das 4 categorias principais que estão frequentemente ligadas a estados internos e emoções. 1. Stress e ansiedade. Este é um dos gatilhos mais poderosos. Muitas pessoas recorrem a um mau hábito como uma forma de alívio ou regulação emocional. Quando se sentem estressadas, ansiosas, frustradas, tristes ou entediadas. O mau hábito, como por exemplo comer em excesso, fumar, roer as unhas ou passar horas nas redes sociais, se torna uma maneira automática de buscar uma recompensa neuroquímica, a conhecida dopamina, como um escape temporário. Como por exemplo, a comida emocional, fumar para acalmar os nervos, procrastinar para para evitar uma tarefa difícil, olhar o telemóvel por tédio ou preocupação. Todas estas situações que deve estar a vivenciar. Lugares e pessoas específicas. O ambiente e as pessoas ao seu redor funcionam como um sinal potente. Ver um objeto, entrar num determinado local ou estar com certas pessoas pode automaticamente acionar a rotina do mau hábito, pois o cérebro associou o contexto à ação. Por exemplo, quando vê um pacote de batatas fritas na despensa, passar pelo café a caminho de casa, encontrar um amigo que costuma fumar, sentar-se no sofá, que pode ser um gatilho para ligar a televisão e não fazer mais nada. Fim de uma tarefa ou momento de transição. Muitos hábitos surgem quando há mudanças na rotina ou momentos que não sabemos o que fazer. Nessas pausas, costumamos criar ações automáticas, pois o nosso cérebro não gosta de ficar sem rumo, não gosta de ficar sem fazer nada. E para preencher o tempo ou marcar o fim de uma tarefa, é aí que muitas vezes aparecem os maus hábitos. Como por exemplo, verificar o telemóvel imediatamente após acordar, acender um cigarro após terminar uma refeição, pegar um doce após o café, abrir uma rede social após fechar um e-mail de trabalho. Fadiga e baixa energia. Quando está cansado, com o sono insuficiente ou com o açúcar no sangue baixo, a glicemia, a sua força de vontade e capacidade de tomar decisões racionais diminuem drasticamente. E você sabe disso. O cérebro vai buscar e economizar energia, tendendo a recorrer a caminhos automáticos e de gratificação instantânea, que são assim os maus hábitos.
como por exemplo, você vai ceder à comida de fast food no final de um dia exaustivo, deixa de fazer exercício após um dia de trabalho longo ou sente dificuldade em parar de rolar o feed das redes sociais à noite. Comecemos então por mapear a nossa rotina e aqui começamos a nossa ação prática. Ora, mapear a rotina é um processo de trazer a consciência para as sequências de ações que o nosso corpo executa no piloto automático, especialmente aquelas que levam a comportamentos indesejados. O objetivo aqui é identificar os gatilhos, ou seja, os momentos de perigo, para que possamos substituí-los por rotinas positivas. O ciclo básico do hábito é gatilho, conhecido como a deixa, que leva a uma rotina que gera um comportamento por uma dada recompensa. Ora, os momentos de perigo que são a deixa são então os gatilhos que vão sinalizar ao cérebro que deve iniciar uma rotina específica. Por exemplo, ao terminar o jantar e sentar-se no sofá, há uma rotina indesejada que consiste, por exemplo, em pegar no telemóvel para pedir comida desnecessária para aliviar o aborrecimento e assim trazer um prazer imediato como recompensa. A forma de mapear é então registar, ou seja, anotar no papel os seus padrões de comportamento e fazer uma autoobservação rigorosa. Por exemplo, vai escolher um hábito que deseja mudar e registar as últimas 5 a 10 vezes que o realizou e anotar exatamente hora e local, por exemplo, 20h30 na sala de estar, a ação anterior, ou seja, o gatilho, o que acabou de fazer, por exemplo, acabou de arrumar a mesa do jantar, o estado emocional, como se sentiu, por exemplo, aborrecido, estressado, cansado, a ação em si, a rotina, o que é que fez? Por exemplo, foi à despensa procurar doces. E este mapeamento vai permitir encontrar o verdadeiro gatilho. No exemplo que eu acabei de dar, o gatilho pode até não ser o jantar, mas sim a sensação de aborrecimento ou o ato de sentar-se no sofá. Então, uma vez que conhece o gatilho, a deixa pode mudar a sua rotina, o seu comportamento. Por exemplo, quando terminar o jantar e for para a sala, em vez de sentar-se no sofá, coloque imediatamente a chaleira a aquecer, faça e beba um chá e leia um livro por 5 minutos. A ideia aqui é manter a deixa, ou seja, há na mesma um gatilho, mantenha a sua recompensa, ou seja, há um momento, uma sensação de satisfação, de alívio, mas muda a rotina, muda o comportamento para uma alternativa mais saudável, que neste caso é beber o chá e ler o livro. Então, ao fazer este registro, não está apenas a usar uma folha de papel, está a praticar um princípio ancestral do yoga chamado de Pratyahara, que quer dizer retirar-se ou abstrair-se, e a cultivar o seu tapas, o esforço sobre si mesmo e autodisciplina. É aqui que a verdadeira força começa. 2. Swadhyaya, a raiz do problema, o autoconhecimento profundo. Há uma frase poderosa que é um clichê, mas que diz tudo e funciona muito bem. As respostas estão dentro de si. Não há nada a ganhar em procurar lá fora. Já deve ter ouvido falar do método 5 porquês, uma técnica poderosa para descobrir a origem do problema. Mas vou-lhe dar outra sugestão que cumpre o mesmo papel de buscar a causa raiz de um problema. O yoga tem a mesma ferramenta, a prática de Swadhyaya, focando na mente, emoções e crenças. O Swadhyaya permite-nos assim investigar os samskaras, ou seja, as impressões subconscientes que levam a repetir o ciclo de maus hábitos e é, então, uma autoinvestigação profunda. Swadhyaya, se ainda não conhece, é um conceito sânscrito que significa, então, autoestudo ou autoinvestigação. Neste contexto de maus hábitos, os chamados samskaras ou impressões mentais subconscientes que levam a repetições,
é aplicado através de uma auto-observação que você mesma faz, honesta e repetitiva, que pode ser traduzida em uma série de perguntas. Vou dar um exemplo. Eu gritei com o meu parceiro por causa de algo insignificante. Qual a reflexão que eu faço? O que eu senti antes de agir? Qual é o gatilho aqui? Após a minha reflexão, eu trago uma resposta. Gritei porque me senti desrespeitada e estava esgotada. Teve tanto poder sobre a minha reação, esse meu estado. De onde vem essa necessidade de controle, de validação? Após a minha reflexão, eu trago uma resposta. Por que essa emoção, o desrespeito, o esgotamento teve tanto poder sobre a minha reação? De onde vem essa necessidade de controle e de validação? Após a minha reflexão, eu digo para mim mesma, essa necessidade de controle, validação, vem de uma crença de que o meu valor depende de ser sempre certa, de estar sempre certa e que o esgotamento é um sinal de fraqueza. Agora pergunto, que aflição está a agir sobre mim? Ignorância sobre a minha verdadeira natureza, excesso de ego, medo, apegos. E surge assim um novo questionamento e de reflexão. O excesso de ego e o medo da fraqueza vêm de padrões aprendidos na minha infância, onde eu recebia atenção quando era perfeita ou quando eu estava a sofrer, quando estava doente, triste. Mas, se eu sou a consciência observadora, se eu estou aqui agora no presente, por que é que a minha identidade está ligada a essa história do passado? O que é que eu estou a tentar evitar, sentir ou enfrentar? O processo de Swadhyaya, ele é contínuo e é focado em transformar a consciência para implementar uma ação transformadora externa no meu comportamento. E é através da contemplação e da reflexão que eu vou iluminar, vou trazer mais consciência às profundezas da minha mente para assim eliminar os padrões nocivos a partir da sua raiz. 3. Pratyahara, a estratégia de bloqueio dos sentidos. Pratyahara no sânscrito significa retirar-se ou abstração. O seu objetivo é essencialmente o mesmo que a regra do isolamento do gatilho na psicologia moderna, mas focado num plano mais interior e sensorial. Enquanto a estratégia moderna de hábitos sugere afastar objetos físicos, como guardar o telemóvel numa outra divisão da casa, afastando-se dele, o Pratyahara sugere retirar a atenção dos sentidos, seja ele visão, audição, tato, que captam os estímulos externos. Ou seja, a minha atenção agora é para ali, eu determino. E isso é decidirmos nos desenvolver, crescer por dentro e não optar por estratégias de fora para viver melhor. Patanjali usa uma metáfora de uma tartaruga que recolhe as suas pernas e cabeça para dentro da sua carapaça. Ora, os sentidos são as pernas e a cabeça da tartaruga, que continuam a funcionar, mas a mente, que representa aqui a tartaruga, opta por não ser arrastada pelos objetos externos. Ora, se a nossa mente está constantemente a ser controlada pelos estímulos externos, não conseguimos ter controle sobre as nossas ações e reações, os nossos hábitos, ou autogestão. E ao praticar Pratyahara, aprendemos a ser donos das nossas percepções em vez de escravos dos nossos desejos. Isto é Pratyahara em ação. E como vimos na secção anterior, esta disciplina exige tapas, o esforço sobre si mesmo. É assim que a sabedoria do yoga nos dá a fundação para os hábitos modernos. O yoga está repleto de outros princípios éticos que funcionam como ferramentas de autogestão e de autodisciplina para a criação de bons hábitos. Portanto, a estratégia de bloqueio de gatilhos
é a manifestação de um princípio ancestral do yoga, o Pratyahara, adaptado à psicologia moderna de produtividade. Depois de identificar o seu gatilho, a dificuldade é manter o foco. E é sobre isto que vamos ver no próximo vídeo da série. O que escutou aqui foi útil para a sua vida, dê um like para que outras pessoas o descubram e se possam beneficiar, subscreva para não perder o próximo vídeo da série e comente para que eu perceba melhor as suas dúvidas, as suas dores e poder ajudar. Beijo no seu coração e até ao próximo vídeo.